Fala galera, bem-vindos a este canal, que privilégio estar aqui, eu espero que você esteja muito bem, na graça do nosso Senhor. Hoje eu quero continuar falando acerca de aspectos práticos da santidade. No último vídeo eu falei um pouquinho sobre caráter, né? Quem nós somos quando ninguém está vendo. E agora tendo a consciência que nós servimos a um Deus que tudo vê. Eu queria falar sobre as qualificações que Deus deseja, que Deus busca em seus servos, em seus filhos, em seus trabalhadores. Então, sem mais delongas, pega aí a tua Bíblia e bora comer o rolo juntos. Bom, o nosso texto vai estar lá em 1 Timóteo 3,13. Claro que essa é uma carta pastoral, né? Uma carta escrita para líderes, mas se aplica a todos, tá, gente? Porque a verdade é que todo mundo aqui foi chamado para ser líder. Né? Você vai ter que liderar pelo menos a sua própria vida, seu quarto, sua roupa, sua comida. Então é para todo mundo, tá? E é um pouco mais específico para as pessoas que desejam o ministério, né? Que atuam ativamente no ministério, mas é para todos, né? Porque todos nós somos chamados a servir, a cooperar de alguma maneira. Mas vamos lá, vamos ler o texto. Vai estar lá pra gente em... Deixa eu ver, eu coloquei aqui. 1 Timóteo 3. Vamos ler a partir do 1 mesmo. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Olha que forte isso. Né? Paulo dá aqui pra gente as qualificações, né? As skills que se busca numa pessoa que deseja trabalhar nessa obra maravilhosa que é o episcopado, né? Que é o ministério, que é a casa de Deus. E ele fala assim, isso é muito bom, mas essa pessoa ela precisa ter algumas qualificações. E o mais interessante é que de todas as qualificações, só uma fala de habilidade, daquilo que a pessoa sabe fazer. As outras todas vão falar acerca de caráter. Está dizendo para nós que para Deus o caráter é muito mais importante do que o talento. Isso é muito importante, sabe, gente? Porque, infelizmente, hoje em dia, né, não gosto nem de criticar, mas é uma crítica, assim, a gente vê, assim, muitos ministérios, muitas igrejas se baseando e se apoiando muito em talentos, né, seja na eloquência, seja no louvor. E Deus está falando assim, amém pelo talento, mas não é sobre isso. Eu vejo o coração, eu estou preocupado com o caráter dessa pessoa. Isso é muito importante. Eu queria falar um pouquinho acerca de cada um deles, mas antes de entrar, só fazendo uma observação aqui, que a gente leu que no versículo 10, vai dizer que também sejam estes experimentados. Primeiramente experimentados. Isso quer dizer, gente, que essas pessoas que desejam servir, principalmente em posição de liderança, elas têm que ter um tempo de prova. Prova para quê? Para a pessoa saber, para eu saber, para a igreja saber, para a igreja te conhecer e ver que a sua vida, que a sua conduta, que o seu exemplo caminha de acordo com as palavras de Deus, né? Com a palavra de Deus. Então você tem que ser experimentado. É muito importante saber disso, porque muitas vezes, né, a gente está na igreja e às vezes chega um irmão lá que acabou de chegar na igreja e fala assim, eu já sou crente há 10 anos, sei fazer isso, já pastoreei, já liderei, já dei aula, já fui líder de célula, estou preparado para servir. E já quer logo servir, tipo, no segundo domingo que chegou na igreja nova. Não, gente, não pode. Ele tem que ter um tempo de prova. Um tempo onde aquela nova congregação onde ele está vai conhecer essa pessoa. Gente, só ter um currículo cheio de habilidades, de experiência, não é suficiente.
O caráter deve ser provado, deve ser experimentado. Olha só, Deus deixa claro isso aqui pra gente. Olha o que ele vai dizer pra gente. Irrepreensível, que significa não apreendido, que não pode ser repreendível, não censurável. Não fala de alguém que é perfeito, mas fala de alguém que não anda no erro, né? Que não fica permanecendo no erro, uma pessoa que não tem do que eu chamar a atenção dela. Sabe aquela pessoa que está o tempo todo errando e que vive na prática do erro, tem que ir lá e chamar a atenção dela? O líder não pode ser essa pessoa. Tem que ser uma pessoa que não é perfeito, que talvez vai errar sim, mas quando errar, rapidinho ele vai resolver aquele problema. Irrepreensível. Esposo de uma só mulher. Gente, nós sabemos, né, que um homem e uma mulher. Nada de poligamia. Nós falamos aqui de monogamia. E aqui a gente poderia entrar num outro tema, né, que é a questão do divórcio. Eu não vou entrar nisso, não. Mas a Bíblia é muito clara quanto a isso, tá? Ela é muito clara mesmo. E a gente tem que estar atento, né, com essa questão do novo casamento, né, para aquele que se divorciou. Não tô feliz mais e vou me divorciar e casar com outra pessoa. Essa pessoa aqui, ela se torna inabilitada para o ministério, tá, gente? Eu não vou entrar nisso aqui como detalhes, não, mas é bem por aí. Temperante, que vai falar sobre sóbrio, controlado, né? Uma pessoa que ela é temperada, sabe? Ela sabe como falar, ela sabe como agir, ela é temperante, ela não perde o controle facilmente. Sóbrio, né? Que significa de mente sã, equilibrado, que freia os próprios desejos, sabe? Aquela pessoa que você conversa com ela, ela é organizada, né? A vida dela, as finanças dela são organizadas, uma pessoa que sabe o que está fazendo, não é uma pessoa que está descontrolada, sabe que perdeu o controle de tudo, ela é sóbria, ela sabe o que está fazendo, ela é uma pessoa confiável, ela não é instável, ela é uma pessoa estável, e sabe que domingo que vem ele vai estar lá, sabe que se você escalar ele para servir na sua igreja, ele vai cumprir a escala, ele é sóbrio, ele é confiável, ele é estável, ele é modesto, muito importante isso. Bem organizado, modesto, né? Fala de características como organização pessoal, um comportamento agradável, humilde. Sabe aquela pessoa que é legal estar perto dela, que ela não é metida, que ela é assim, sabe? Ela é modesta, ela é humilde, ela é na medida? Por aí. Hospitaleiro. Gente, a hospitalidade, ela é, assim, importantíssima. Né? Tem um versículo que fala, né, que muitos deram esmola para anjos sem saber que eram, né? Imagina se bate uma pessoa na porta da sua casa pedindo esmola e você sabe que aquela pessoa é um anjo de Deus que está te testando. Com certeza você ia lá, você ia dar comida, ia dar dinheiro, ia dar banho, ia dar beijo, ia dar abraço. Mas como não é, a gente meio que, não, hoje eu não posso. Nós temos que ser hospitaleiros. Se vai os irmãos da sua casa para a célula, você vai ter que sacrificar um pouco, ficar até um pouquinho mais tarde, conversar, né? Abrir seu coração, abrir sua casa, eles vão fazer sujeira. É isso aí, hospitalidade. Né, gente? Viver em comunidade. Isso é uma habilidade que tá aqui, tá na Bíblia. Você tem que ter. Você quer ser líder, quer trabalhar na casa de Deus, tem que ser hospitaleiro. A sua casa tem que estar aberta. Apto para ensinar. Isso que é muito importante, tá, gente? Aqui fala daquela uma habilidade que eu mencionei para vocês no início do vídeo. Infelizmente, gente, a gente chega aí em locais hoje em dia, né? Em igrejas, pregações, etc. E aquela pessoa, ela tá lá já há muitos anos, aí por causa dos seus muitos anos de serviço, ela começa sei lá, a ensinar a palavra de Deus. Mas você vê que ela não sabe manusear. Que ela prega texto fora de contexto, que ela faz uma mistura, que às vezes ela não faz nenhum esboço, que chega lá e fala um monte de coisa da volta, daqui a pouco não falou nada. Isso não é legal. Não é legal mesmo. Se você quer estar na posição de liderança, quer ensinar a palavra de Deus, saiba o que você está ensinando. Estude, se dedique, se esmere. Não dado ao vinho. Nem vou falar sobre isso, né? Na minha opinião, eu acho que líderes não deveriam beber. Sabe por que eu acho isso? E isso Deus tratou comigo, é a minha experiência. Por que eu penso isso? Porque, por exemplo, pensa só, eu não tenho problema com alcoolismo. Graças a Deus, eu nunca tive problema com o alcoolismo. Eu já bebi bebida, já bebi bastante, mas nunca foi um X pra mim. E aí, depois de um tempo, não é mais um problema, eu parei de beber, e depois eu comecei a beber tipo um vinhozinho e etc. Mas pensa só, imagina se um dia eu vou aconselhar uma pessoa que tem questões com o alcoolismo. E essa pessoa vira pra mim e fala, cara, eu só bebo socialmente que nem você. Eu tô falando pra ela assim, não, você tem que parar de beber, você tem que se abster 100%. Aí ela vira pra mim e fala, mas você bebe só um pouquinho, bebe uma tacinha, eu também posso. E eu sei que aquilo pra ela é um problema, uma pedra de tropeço. Para mim poder ter um local de fala, é melhor que eu me abstenha.
Eu opto por não beber nada, zero álcool. Eu acho que é uma perca muito pequenininha em prol de um benefício muito grande, que é poder ser um líder apto a ser usado, a aconselhar e talvez ser usado na vida dessa pessoa, essa família que está sendo destruída pelo alcoolismo. Sei lá. Eu acho que, na minha opinião, devia ficar 100% sem bebida alcoólica. Não violento. Não é só de não bater na pessoa, tá? É de não ser brigão. Não tem como você ser líder na casa de Deus e ser brigão. Sai batendo boca com todo mundo. Deus teve que tratar isso muito no meu coração, porque eu sou uma pessoa que o sangue ferve. Mas eu tenho que aprender a me controlar. Eu não posso sair por aí brigando à toa, batendo boca à toa. Vai numa loja, às vezes alguém te trata mal lá, e você já briga com o vendedor, quer seus direitos. Ou vai no restaurante, demorou um pouquinho a comida e começa a brigar à toa. Não, gente. Tem que dar bom testemunho, tem que aprender a se controlar. Não seja briguento. Cordato, que seja conveniente, apropriada, aquela pessoa que sabe o tempo, né? Que tá na sua casa, almoçou, comeu a sobremesa, já entendeu que é hora de ir embora. Tô brincando, mas é aquela pessoa que ela tem senso, sabe? Ela tem senso. Inimigo de contendas, né? Que significa, como é que tá aqui? Alguém pacífico, fala de alguém que não tem briga, né? Que não só verbal, que não usa intriga como opção, que não fica, sabe, criando picuinha por aí. É inimigo, evita as picuinhas. Não avarento. Gente, o líder em especial, né? Mas todos nós não devemos ser apegados ao dinheiro. A gente tem que tratar isso no nosso coração. Nem para mais, nem para menos. O problema não é a gente ter dinheiro, é quando o dinheiro tem a gente. Isso é um problema. Que governe bem a própria casa. Porque a sua casa é o seu cartão de visita. Eu ainda não tenho família, assim, não sou casada, não tenho filhos, mas eu tenho meu quarto. Gente, eu não consigo arrumar nem minha cama todo dia. Será que eu vou conseguir governar a casa de Deus? No caso de uma pessoa que tem família, cara, você não consegue cuidar nem da sua casa. Como que você vai cuidar da casa de Deus? Se você não consegue cuidar da sua casa, você não está apto para liderar e para cuidar da casa de Deus. Se você é como eu, que ainda não tem uma família, arrume o seu quarto, ajuda nas coisas da sua casa. É um prazer para mim ajudar minha mãe. Essa semana, a pessoa que ajuda a minha mãe, ela não pôde vir. Cara, que honra para mim poder pegar, lavar o banheiro, passar as coisas na casa, servir minha mãe. Porque a gente não vai ficar morando no meio da bagunça. A casa tem que estar arrumadinha para receber as visitas, para fazer a célula na terça. Tem que estar sempre limpa a casa. Isso é muito importante. Seus filhos têm que ser crente. Se você tem filho, cara, como que você quer discipular alguém? Você não conseguiu discipular nem seu próprio filho. Seu filho está desviado, você quer discipular os filhos de Deus? Que isso? Tem que ser seu cartão de visita. Seus filhos têm que estar no caminho do Senhor. É fazendo a palavra de Deus. Não seja neófito. Esse aqui eu vou fazer um vídeo só sobre essa. Mas neófito fala sobre novos na fé. Gente, acabou de aceitar Jesus, acabou de converter, mal iniciou o processo, já quer ser líder na casa de Deus. Neófito fala de novo na fé. Você precisa de tempo. Você precisa de crescer maturidade. Vou fazer um vídeo só sobre isso depois. Ter bom testemunho dos de fora. Muito importante essa. Gente, a nossa reputação, ela importa, tá? As pessoas têm que pensar bem de nós. Em especial, aqueles que são mais próximos, aqueles que moram com a gente. Quanto mais íntimo, mais intimamente ela vai me conhecer. Eu ouvi uma vez falando que o cartão de visita do pastor é a esposa dele. Por quê? Porque é aquela pessoa que vai conhecer ele mais perfeitamente. E vice-versa, o cartão de visita da esposa é o marido. Seu marido fala bem de você? Você trata ele bem? Você cuida bem dele? Você trata bem a sua esposa? Você é gentil com ela? Você trata bem dela? Você ajuda ela na sua casa? Você serve a sua casa com a sua esposa lá? Porque a gente às vezes pensa, né, quando fala de marido e de mulher, que o marido é aquele que não faz nada, né? Mas ele é o espelho de Jesus. A gente vê Jesus ajudando em tudo, servindo, lavando os pés. Então vamos pensar aí qual que é o nosso estilo de liderança, né? O que a gente tem visto em Cristo. E o último aí é: sejam respeitáveis de uma só palavra. Gente, isso para todo mundo. Que trem chato que a sua palavra não tem valor, que você marca um trem e não cumpre. A Bíblia vai dizer que se você jurar, mesmo que você tenha agora prejuízo, mantenha a sua palavra. Sim, sim, não, não. Você marcou um trem, cumpre. Se for o que vai fazer, faz. Cumpra a sua palavra. Nossa, que trem chato. Pessoa enrolada. Não, isso não é de Deus, não. Não seja enrolado. Seja firme, seja pontual, seja organizado, seja gentil, seja moderado. Saiba ensinar a palavra de Deus. E por aí vai. Essas são as várias qualificações que Paulo nos trouxe aqui. Isso assim, só para fechar, né?
Muito importante mesmo que a gente entenda que Deus está buscando muito mais do que habilidades, pessoas de caráter. Porque habilidade, gente, ele tem todas. Agora, caráter, a pessoa tem que estar disposta a passar pelo processo. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais no próximo vídeo. E se você gostou, curta, compartilha com alguém. E é isso. Que Deus te abençoe.